Talvez você tenha ouvido o hit I Believe I Can Fly diversas vezes, assim como ouviu You Are Not Alone, cantada por Michael Jackson, e muitas outras canções lindas e famosas, sem saber que elas foram compostas por Robert Sylvester Kelly, mais conhecido por R. Kelly, um cantor, produtor e compositor americano excepcionalmente talentoso, mas também um predador sexual e infantil que fez diversas vítimas. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like e se inscreve, temos vídeo novo toda semana. Agora vamos para a história. Robert Sylvester Kelly nasceu dia 8 de janeiro de 1967 em Chicago, Illinois, Estados Unidos, filho de Joanne Kelly. Sua mãe, seu padrasto e mais 5 irmãos formavam uma família pobre que passaram a maior parte de suas vidas morando em projetos habitacionais públicos do governo. Não achei informações sobre a identidade do pai de Kelly. A mãe de Kelly, Joanne, era cristã e o ensinou a seguir a mesma religião. Ele começou a participar não só dos cultos, mas também do coral de crianças da igreja aos 8 anos. É dito que ele foi supostamente abusado de forma sexual entre a idade de 8 para 14 anos, por sua irmã mais velha, Teresa. Teresa ficava com a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos quando a mãe e o padrasto não estavam em casa. Ela teria sido confrontada anos depois sobre os abusos, mas negou tudo. Além de ter sofrido os abusos nas mãos da irmã, ele teria também sofrido o mesmo nas mãos de um amigo da família, homem mais velho, que frequentava sua casa. Como dito anteriormente, Kelly iniciou sua vida musical nos altares da igreja aos 8 anos. Mais tarde, seu modo de cantar seria tido como treinado pela igreja. Um acontecimento ainda hoje controverso sobre um suposto tiro que Kelly sofreu aos 13 anos contém 2 versões. A primeira diz que alguns garotos mais velhos tentavam roubar a bicicleta de Kelly e atiraram em seu ombro. Essa é a versão do próprio R. Kelly. Na versão que a mãe dele conta, o tiro teria sido auto-afligido durante uma tentativa frustrada de suicídio. Aos 22 anos, Kelly e outros 3 homens, Mark McWilliams, Vincent Walker e Sean Brooks, formaram o grupo MGM no ano de 1989. No ano seguinte, o grupo recebeu uma oferta de contrato com a gravadora Tev Dash Records. O grupo participou de um programa chamado Big Break, que era apresentado por Natalie Cole, um programa de talentos. Foi aí que Kelly passou a ganhar bastante reconhecimento nacional, se destacando entre os outros integrantes do grupo. Em 1991, o grupo se separou e ainda no mesmo ano, Kelly fechou o contrato com a gravadora Juv Records. Os gêneros cantados por R. Kelly são R&B, soul, hip hop, pop e gospel. Na verdade, as músicas de R. Kelly têm o tema gospel como predominante, mas entre elas também estão canções mais puxadas para temas de carnalidade e mensagens mais sexualmente explícitas, como por exemplo a música Sex Me, de 1993, Black Panties, de 2013 e The Buffet, de 2015. Ou seja, seus álbuns faziam literalmente uma mescla entre o sagrado e o profano, juntamente com um tom diferente que ele usava em cada estilo de música. Existia um contraste na personalidade sensual e na personalidade doce e afetuosa. Em 1996, a música I Believe I Can Fly fez grande sucesso e ganhou 3 prêmios Grammy, incluindo um de melhor canção de R&B. Também em 1996, com 29 anos, o cantor se casa com uma coreógrafa, dançarina e atriz chamada Andrea Danielle Lee, de 22 anos. Com ela, ele tem 3 filhos, Joanne, Ja e Robert Jr. As acusações contra R. Kelly remetem ainda aos anos 90, período em que ele começava a decolar sua carreira. Os relatos são predominantemente de vítimas que naquela época eram adolescentes. Nesse ponto da história, iremos incluir a cantora Aaliyah, a princesa do R&B, como era também chamada antes de sua morte em 2001. Com apenas 10 anos, ganhou reconhecimento pela primeira vez, se apresentando ao lado de Gladys Knight em um show em Las Vegas. Com 12, ela assinou o contrato com a gravadora Juv Records, a mesma gravadora com a qual R. Kelly tinha assinado. Kelly foi então o principal compositor e produtor de Aaliyah, posteriormente se tornando o mentor da cantora. O primeiro álbum dela, titulado Age and Nothing But a Number, Idade Não É Nada Mais Que um Número, fez muito sucesso, isso quando ela tinha apenas 15 anos.
anos. Agora, relacionando esse álbum com a sua vida pessoal, houveram rumores de que a Aaliyah, com 15 anos, casou-se em segredo com R. Kelly, que estava com 27 anos. É dito que Kelly teria subordinado um funcionário do governo para obter uma identidade falsa para a Aaliyah. Nessa identidade constaria que ao invés de 15, ela teria 18. Foi aí que o casamento aconteceu, sendo anulado no ano seguinte. Quando questionada sobre isso por diversos entrevistadores ao longo de sua carreira, ela dizia que por ela e Kelly serem próximos, as pessoas entendiam as coisas de forma errada, que o casamento e nem mesmo uma relação amorosa entre os dois jamais teria acontecido. Ele também só dizia que os dois eram melhores amigos e nada mais além disso. Mas anos mais tarde, em 2021, quando R. Kelly estivesse enfrentando uma audiência de pré-julgamentos, das quais falaremos logo mais, um dos advogados de R. Kelly foi perguntado pela juíza se ele negava que R. Kelly teria tido relações íntimas com a Aaliyah enquanto ela ainda era menor de idade. Antes de responder, o advogado deu um grande suspiro e respondeu que não poderia negar. Uma ex-artista de apoio do cantor também testemunhou que em uma turnê ela precisou ir até o ônibus dele para falar com ele, e ao se aproximar da porta, a qual ela buscou abrir com cautela, ela acabou vendo que Kelly e a Aaliyah estavam tendo relações. Isso aconteceu por volta de 1993. Isso significa que a Aaliyah teria entre 13 ou 14 anos. A primeira acusação contra Kelly aconteceu em 1996 e veio através de uma moça chamada Tiffany Hawkins. Ela processou o cantor por danos pessoais, abuso sexual e sofrimento emocional, os quais ela teria sofrido durante 3 anos de relacionamento com ele. Relacionamento esse que teria iniciado quando ela tinha apenas 15 e ele 24 anos, em 1991. A moça relata que conheceu R. Kelly quando na rua o viu dentro do carro e correu para falar com ele. Ele foi super atencioso e simpático e lhe deu seu endereço para que ela fosse e levasse alguns amigos. Ela assim o fez. Foi até a casa do cantor levando alguns amigos. Ela relata que nesse dia R. Kelly teria tido relações ao mesmo tempo com algumas de suas amigas que tinham entre 14 e 16 anos. Ela só teria começado a ficar com ele meses depois, e que ele teria a convencido também a ter relações de forma grupal, com ele e com outras meninas menores de idade. O processo foi acordado por uma quantia não revelada 2 anos depois de ter sido aberto. Apesar desse processo ter sido resolvido através de um acordo, outras acusações contra o cantor por motivos similares ou até pior não pararam, só aumentaram. Em 2001, ele foi novamente processado, dessa vez por uma estagiária da gravadora Epic Records, chamada Trace Sampson, que alegou ter sido induzida pelo cantor a ter um relacionamento íntimo com ele quando ela tinha 17 anos. Ela disse ter sido tratada como um objeto que, depois de usado, foi simplesmente deixado de lado. O caso também foi resolvido fora do tribunal, através de um acordo financeiro de quantia não revelada. Em maio de 2002, foi a vez de Patrice Jones abrir um processo contra o cantor, alegando ter tido relações e engravidando dele, posteriormente sendo obrigada por ele a realizar um aborto. No mesmo ano, no mês de maio, Motina Woods alegou em seu processo contra Kelly que ele teria a filmado sem sua permissão durante o ato íntimo que estava tendo com ele. A fita teria sido vendida por contrabandistas. Os 2 casos foram também resolvidos fora do tribunal. Ainda no ano de 2002, no mês de junho, o cantor foi preso quando a polícia entrou em posse de um material que continha uma fita de vídeo mostrando ele e uma garota supostamente menor de idade tendo relações íntimas. Kelly negou todas as acusações e pagou $750 mil de fiança. Levou 6 anos até que o caso fosse levado a julgamento. Durante esses 6 anos, Kelly lançou um álbum de sucesso que o levou a ser indicado ao Image Award pela Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, o que resultou em uma crítica generalizada. No júri foi resolvido que não havia como provar se a menina no vídeo era menor de idade ou não, e Kelly foi considerado inocente de todas as acusações. Novas 12 acusações surgiram entre 2002 e 2004. Em 2004, a polícia o prendeu novamente em sua casa de férias na Flórida, sob acusações de que ele produzia imagens de abuso sexual infantil, mas o júri concordou com os advogados dele que não havia evidências suficientes para justificar uma busca em sua casa. Em 2005 foi a vez da mulher de R. Kelly entrar com uma ordem de restrição contra o cantor depois dele supostamente ter a agredido quando ela teria feito a ele o pedido de divórcio, que só foi finalizado anos depois.
Em 2017 foi quando surgiu as alegações de que havia uma espécie de culto sexual. As acusações foram realizadas através de um artigo longo e detalhado de como esses cultos eram realizados. Lá diz que Kelly buscava atrair suas vítimas com a promessa de que as ajudaria em suas carreiras musicais. E quando conseguia esse feito, ele passava a controlar suas vidas. Essas alegações vieram de 3 ex-funcionários de Kelly e também de vários pais das supostas vítimas. Um antigo colaborador e amigo de Kelly, chamado Lovell Jones, afirmou que Kelly costumava lhe pedir para recrutar mulheres em festas que parecessem jovens e apresentar a ele, para que assim ele pudesse atraí-las e submetê-las a viver essa espécie de culto. Especialistas dizem que provavelmente Kelly se utilizava primeiramente do carisma e depois do medo para manter suas vítimas por perto. Alegações levantadas sobre o que acontecia eram do tipo mulheres que ficavam trancadas por horas ou até dias dentro de um quarto. Ele era quem decidia o que elas deveriam comer ou vestir, ou até mesmo se podiam ou não ver os seus familiares, ou pelo menos falar com eles por telefone. Ele não só abusava dessas vítimas, como também produzia vídeos. Em 2018, Kelly grava e lança a música I Admit, Eu Admito, uma canção de 20 minutos de duração, na qual ele basicamente busca falar a sua parte da história, como se ele estivesse fazendo um desabafo e admitindo coisas como, por exemplo, ter ficado com a mulher de um amigo e também com a melhor amiga de sua namorada, de ter ficado também com diversas mulheres, as jovens e as mais velhas, mas ele não admite em momento nenhum ter cometido pedofilia. Na música ele também parece supor que pessoas que ele prejudicou no passado, como por exemplo funcionários que ele demitiu ou pessoas com as quais ele não foi amigável, podiam estar virando-se contra ele e levantando essas falsas alegações. A agenda de shows que o cantor tinha para realizar nos Estados Unidos e na Nova Zelândia foram cancelados e a gravadora com a qual tinha contrato o dispensou. Isso tudo foi resultado de um movimento chamado Mute Kelly, que buscava um boicote às músicas do cantor, que pressionou tanto a gravadora quanto promotores de show, vendedores de ingresso e qualquer pessoa que tivesse vínculo com o trabalho dele a cortar laços com ele. Ainda no ano de 2018, a ex-esposa do cantor, Andrea, revela em um programa de TV que as agressões físicas que sofreu de Kelly enquanto estavam casados a fez sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, condição da qual ela sofria até o momento em que concedia essa entrevista. Ela também chegou a detalhar um dos momentos de abuso no qual Kelly a amarrou na cama, a estuprou e dormiu ao seu lado enquanto ela ainda estava amarrada. A própria filha de R. Kelly, Joanne, que é a filha mais velha dele, também veio a público através do documentário O Karma de R. Kelly, A Jornada de uma Filha, de 2019, quando ela estava com 26 anos, afirmar que também foi vítima do pai. Chamou o cantor de monstro. Kelly, por sua vez, diz que a filha sofreu uma lavagem cerebral da mãe. Joanne relatou pela primeira vez para Andrea os abusos íntimos que sofria do pai no ano de 2009. Foi nesse mesmo ano que o divórcio dos dois finalmente saiu. As palavras de Joanne sobre o pai foram, abre aspas, ele era tudo para mim. Por muito tempo eu nem queria acreditar que isso aconteceu. Eu não sabia que, mesmo que ele fosse uma pessoa má, ele faria algo comigo. Eu estava com muito medo de contar a alguém. Eu estava com muito medo de contar a minha mãe. Fecha aspas. Ela alega ter sofrido esses abusos quando ela tinha por volta de 8 e 9 anos. Acordava com ele tocando e, sem saber o que fazer, fingia continuar dormindo. Em 2020, Kelly aguardava na prisão seu julgamento, que iniciaria em 18 de agosto de 2021. Parece que os outros presos estavam incomodados com a presença de alguns fãs do cantor que frequentemente se formavam no local e, por causa disso, a prisão teve uma série de lockdowns para garantir a segurança de todos. Em uma noite, Kelly estava dormindo em sua cela quando foi atacado por um colega com quem dividia o lugar. Seu advogado chegou a pedir a libertação imediata do cantor para que ele pudesse esperar pelo julgamento em liberdade, por conta de sua segurança estar em risco dentro da prisão, mas o pedido foi negado. Kelly foi examinado e não teve ferimentos sérios ou ossos quebrados. Ainda em 2020, um homem chamado Michael Williams tentou intimidar uma das testemunhas e vítimas antes do julgamento, para que ela não testemunhasse contra R. Kelly. Ele ateou fogo no carro do pai dela e foi posteriormente condenado a 8 anos de prisão. Em 2022, em Nova York, Robert Sylvester Kelly foi condenado a 30 anos de prisão por tráfico, abuso e má conduta sexual. Foram quase 50 pessoas que testemunharam contra, detalhando momentos que viram ou viveram da má conduta, do controle e do abuso do cantor. Kelly, hoje com 57 anos, se encontra agora em uma prisão federal de segurança média na Carolina do Norte. Estará elegível para libertação em 2045.
R. Kelly é mais uma prova de que nós podemos e devemos buscar em canções nossa fonte de renovação de energias, porque músicas têm esse poder e sempre terão, mas nunca, jamais podemos buscar isso no cantor, no ídolo, pois eles são meros seres humanos que cometem erros, e erros grandes e imperdoáveis. Muitas pessoas ainda veneram seus ídolos achando que são perfeitos, mas os dias de hoje têm trago muita coisa à tona, para fazer o povo entender que nem sempre carisma, talento ou voz bonita é sinônimo de caráter e boa conduta. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa também um comentário. Nos vemos na próxima, até mais!